Estamos em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de glória e poder, Deus que é santo, fiel e verdadeiro. A tua palavra será, meu Deus, agora ministrada. Eu peço que o Senhor venha hoje falar ao coração desse teu filho, dessa tua filha. Que não seja simplesmente o homem, mas que o teu Espírito, pela boca do homem, venha falar, meu Deus, ao teu povo. Venha falar, meu Deus, ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte. Diga glória a Deus. Tome o seu assento e preste atenção na ministração, em nome do Senhor Jesus. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma breve frase: como enfraquecer o adversário. Você pode repetir: como enfraquecer o adversário. Amados irmãos, todos nós sabemos que o adversário é o diabo. E sabemos que este adversário, o diabo, ele tem um grande ódio das pessoas. Não é apenas dos crentes, é de toda a humanidade. O seu ódio é para destruir toda a humanidade, é para levar a alma de toda a humanidade para o inferno. Ele se levanta contra toda a humanidade. Seu objetivo é roubar, matar e destruir. Ele é cruel, ele é sagaz, ele é sorrateiro. Esse adversário, ou seja, o diabo, ele realmente deseja a todo custo destruir o povo de Deus, destruir a humanidade, destruir o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. No entanto, não estou falando isso para você ficar preocupado, para você ficar com medo, porque há um ser que é infinitamente maior do que o diabo. Esse é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Então nós não devemos ficar com medo. Escute bem, o que eu quero trazer para você na mensagem de hoje é tão somente, amados irmãos, um ensinamento que a palavra do Senhor nos dá e que enfraquece, uma vez sendo colocado em prática, as forças desse adversário. Esse ensinamento, ele vai enfraquecer as forças do adversário. Faz o fundo musical um pouquinho mais alto. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia Sagrada, ela nos dá ensinamentos. A Bíblia Sagrada, ela nos dá direcionamento. A Bíblia Sagrada, ela nos instrui a muitas coisas, e uma delas é justamente enfraquecer as forças do inimigo. Talvez você nunca tenha escutado isso, talvez você nunca tenha escutado uma mensagem desse tipo, mas eu quero mostrar para você o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer para que as forças desse ser que é tão sagaz, desse ser que é o nosso adversário, o diabo, ela venha se desvanecer, ela venha simplesmente ser anulada contra as nossas vidas. Talvez você já tenha escutado esse versículo por algumas vezes, ou talvez você já tenha lido na sua Bíblia algumas vezes esse versículo, e o segredo é justamente isso: é não dar lugar ao diabo. Quando ele não tem brecha na vida de uma pessoa, ele não tem forças sobre a pessoa. Quando ele não tem brechas na vida de um homem, ele não tem forças sobre o homem. Ele não pode dominar uma pessoa cuja sua vida não deixa brechas para ele atuar. Ele não pode dominar, aprisionar, destruir uma pessoa cuja vida da pessoa não tem brecha, não abre brecha para ele atuar. Este é o detalhe.
Hoje, muitas pessoas estão buscando simpatia gospel. Hoje, muitas pessoas estão recorrendo aos misticismos, pensando que isto vai anular a força do inimigo, pensando que isso vai neutralizar a força do inimigo, mas não vai. O que vai neutralizar ou anular, enfraquecer as forças do inimigo é nós termos uma vida correta diante do nosso Deus, é nós termos uma vida sem brecha, sem espaço para Ele agir, para Ele atuar. O que vai enfraquecer o inimigo para que ele não nos vença, não nos toque, é tão somente nós termos uma vida irrepreensível na presença do nosso Deus. Quando o inimigo vê uma pessoa que é irrepreensível, que não deixa brechas para ele atuar na sua vida, ele fica furioso, mas ele não pode tocar nesta vida, porque não tem espaço para ele, não tem brechas para ele, então não tem lugar para ele nesta vida. Agora a pessoa vive de qualquer maneira, a pessoa anda de qualquer forma, a pessoa faz o que bem entende, o que bem deseja fazer. Dessa forma o inimigo vai ser muito forte contra a sua vida. Dessa forma o inimigo, ele tem a legalidade, ele tem a brecha, ele tem o espaço para atuar na sua vida. E uma vez ele encontrando essa brecha, esse espaço, essa legalidade, ele simplesmente entra. E ele não entra para brincar, ele entra para destruir. Como disse anteriormente, ele veio para roubar, matar e destruir. Encontrando legalidade, brechas na vida de uma pessoa, ele causa uma destruição sem tamanho na vida da pessoa. Eu estava lendo hoje sobre o homem Daniel. Daniel tinha muitos inimigos. Os inimigos de Daniel lhe invejavam, estavam próximos dele, mas lhe invejavam, não queria ver a sua prosperidade, não queria ver o seu crescimento, queria destruir Daniel para ocupar o seu espaço. E isso muito me chamou a atenção, porque os inimigos de Daniel não eram apenas carne e osso, não eram apenas pessoas. Demônios, usando vida de pessoas, se levantavam contra Daniel. Demônios furiosamente buscando uma ocasião para destruir Daniel, buscando de todas as formas uma brecha para agir, atuar na vida de Daniel, não encontrava. Um homem chamado Rei Dario, que por sinal era muito amigo de Daniel, queria levantá-lo como um presidente. E os que estavam juntos de Daniel, os que exerciam o mesmo cargo de Daniel, e que queria muito esta função, chegar a esse patamar, sabendo que o rei queria levantar a Daniel, começaram a buscar uma brecha, uma ocasião na vida de Daniel para lhe acusar e destruir a sua vida. E isto muito me chamou a atenção. Eu quero que você venha comigo no livro do profeta Daniel. Eu quero que você observe como realmente o inimigo ele vai agir. Ele não vai chegar e destruir, ele vai chegar e procurar um lugar, uma brecha para poder entrar. Entrando, ele causa a sua destruição. No livro do profeta Daniel, do capítulo 6, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 1 está escrito: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou, observe isso,
a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Agora observe o versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião. Poderia substituir essa palavra por brecha, por lugar. Eles queriam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel. Daniel era o quê? Era fiel. Os seus inimigos estavam procurando uma ocasião, mas não encontravam, porque Daniel era o quê? Fiel. Os inimigos de Daniel querendo destruí-lo, querendo acabar com a sua vida para ficar no seu lugar, já que Daniel ia ser elevado, constituído sobre todo o reino. Eles queriam o lugar de Daniel. Eles não têm como chegar e fisicamente agredir Daniel. Então o que eles vão fazer? Eles vão sondar a vida de Daniel. Eles vão procurar uma ocasião, um erro, uma falha, uma brecha para acusar a Daniel e destruir a reputação de Daniel e destruir a vida de Daniel. Só que eles muito procuraram, eles muito sondaram a vida de Daniel, mas eles não conseguiram achar nenhuma ocasião, nenhuma brecha encontraram na vida de Daniel, porque Daniel era fiel. Se você for fiel, o inimigo não vai encontrar brecha. Se você for fiel, o inimigo não vai encontrar ocasião. O inimigo ele vai ficar ao derredor, como diz a palavra. Ele vai ficar ao derredor, ele vai bramar como leão, bramar como leão, mas ele não vai conseguir destruir você. Ele não vai conseguir tocar em você. Antes que alguém comece a lembrar de Jó, deixa eu me antecipar. Pastor, não foi o inimigo que tirou tudo de Jó? Sim, foi. Mas porque Deus deu a autorização, Deus permitiu, porque Jó, ele também não tinha nenhuma brecha na sua vida. O próprio Deus dava testemunho dele. Tens visto meu servo Jó na terra, que é fiel, é temente, desvia-se do mal, é íntegro, é reto. Então o inimigo não tinha nenhuma brecha, não tinha nenhuma ocasião para agir na vida de Jó. Mas Deus permitiu que ele tocasse no que Jó possuía, nos bens, na família, na saúde. Mas Deus permitiu porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Porém, quero dizer aos meus irmãos, em nossos dias, eu acho muito difícil Deus permitir o diabo tocar em nossas vidas. Não, o diabo, ele não vai ter acesso às nossas vidas se nós formos fiéis, se nós andarmos na presença do Senhor, se nós vivermos nessa terra de forma irrepreensível. Se eu estou vivendo nessa terra de forma irrepreensível, se eu estou vivendo nessa terra fielmente diante do meu Deus, não deixando brecha, legalidade, ocasião para o inimigo entrar na minha vida, para o inimigo agir na minha vida, então, meu amado irmão, não tenho com que me preocupar. Tem tanta gente preocupada com medo do inimigo. Tem gente que num culto como esse fica morrendo de medo porque nós fazemos a oração forte de libertação. Tem gente que, se passar por um canto, um lugar, e de repente tem um trabalho feito ali, um despacho feito ali, ela se falta se benzer, sabe? É o crente se benzendo, é o crente dizendo: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque simplesmente está vendo um trabalho ali feito. Se desvia do caminho, vai para outra rua, rodeia o quarteirão, sabe? Mas não é para ser assim, porque o crente, se ele estiver com uma vida na presença do Senhor, se ele andar fielmente diante do Senhor, o que vai fazer contra ele uma obra de feitiçaria? Qual o efeito que terá contra ele uma obra de feitiçaria? Qual o agir do diabo contra a sua vida, sendo que não há brecha na sua vida, sendo que ele está andando fielmente, irrepreensivelmente diante do Senhor?
Irmãos, enquanto muitos estão se preocupando com o agir do inimigo, estão deixando de cuidar da sua comunhão com Deus. Enquanto muitos estão com medo do inimigo, estão perdendo a sensibilidade espiritual. Estão perdendo a sensibilidade espiritual. Está com medo do inimigo porque sabe que ele destrói. Está com medo do inimigo porque sabe que ele realmente não brinca, destrói. E aí ela fica focando nisso, com medo do inimigo, perdendo a sua sensibilidade espiritual, perdendo sua comunhão com Deus, deixando de se quebrantar diante de Deus, deixando de buscar uma comunhão, uma intimidade mais profunda com Deus. É isso que o inimigo quer. Você lembra lá dos espias? Os espias viram os gigantes na terra prometida e chegaram na congregação de Israel falando para Moisés: não dá para a gente entrar nessa terra, porque o povo que está lá é um povo forte, gigante, são inimigos terríveis, nós não temos como prevalecer contra eles. Aí Josué e Caleb, que também estavam espiando a terra, levantando a voz, disseram: não fiquem com medo desses gigantes, não fiquem com medo desses inimigos. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará essa terra. Se o Senhor se agradar de nós, esses inimigos nada poderão fazer contra nós. Se o Senhor se agradar de nós, esses gigantes não poderão tocar em nós, não poderão prevalecer contra nós. Você está entendendo? Enquanto 10 dos espias estavam com medo do gigante, com medo do inimigo, Caleb e Josué estavam dizendo: nós temos que tão somente agradar ao Senhor, e esses inimigos, por maiores que sejam, não poderão tocar em nossas vidas. Enquanto muitos crentes estão se preocupando com medo do inimigo, com medo daquela obra de feitiçaria, com medo daquela maldição, com medo daquele olho grande, com medo daquela palavra contrária que foi lançada contra a sua vida, estão deixando de viver retamente diante do Senhor. Você não tem que temer o inimigo nem o que ele faz, você tem que temer o Senhor. Você tem que andar na presença do Senhor, você tem que viver na comunhão com o Senhor, você tem que buscar uma vida de intimidade com o Senhor, você tem que ter uma vida fiel na presença do Senhor. Não existe, mas não existe a possibilidade do inimigo destruir, nem sequer de entrar na vida de uma pessoa, se a pessoa estiver vivendo fielmente diante do Senhor. Não existe, não tem possibilidade. Eu não preciso de pegar aquela rosa ungida e colocar na estante da minha casa. Eu não preciso de pegar aquela areia santa que veio de Israel, não é assim que muitos falam, e colocar lá na minha casa. Eu não preciso andar com um pingente, um amuleto de sorte, um amuleto da sorte. Eu não preciso andar com nada disso para me proteger. Eu não preciso estar com a minha Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da minha casa para me proteger. Eu não preciso estar com a minha Bíblia aberta no painel do meu carro para me proteger. O que eu tenho que fazer é fechar as brechas, é andar em sinceridade diante do Senhor, é ter uma vida reta perante o Senhor, é deixar de ver a pornografia, é deixar de falar palavrão ou mentira. O que eu tenho que fazer é isso, é começar a jejuar, é começar a orar, é deixar de falar da vida alheia, é deixar essa vaidade sem tamanho. Eu tenho que me preocupar com isso, fechar as brechas para o inimigo não ter liberdade ou legalidade para agir, atuar na minha vida. Enquanto a igreja esquece esses princípios, o inimigo está agindo.
Enquanto o povo, enquanto o homem esquece esse detalhe, o inimigo ganha espaço. Quem foi que já se viu um demônio tocar em um servo que está na presença do Senhor? Não existe isso. Quem foi que já se viu um demônio, uma obra de feitiçaria, uma palavra de maldição prevalecer contra a casa de um servo que anda fielmente diante do Senhor? Não existe isso. Agora, se há legalidade, agora se existem as brechas, se o homem não está nem aí para fechar as brechas, se o homem não está nem aí para fechar os espaços que estão abertos, aí não tem oração que dê jeito, aí a coisa não vai funcionar. É mais fácil ir em um lugar onde está oferecendo a rosa ungida do que fechar a brechinha do adultério. É mais fácil ir a um lugar onde está oferecendo a areia santa de Israel do que tirar aquele litro de cachaça lá de dentro da casa. É mais fácil buscar os misticismos do que fechar as brechas. É mais fácil tentar uma simpatia gospel do que fechar as brechas. Mas digo novamente, essas simpatias gospel, esses misticismos, não tem como mortificar as forças do nosso adversário. As forças do diabo não serão mortificadas, não serão anuladas com o misticismo, com as simpatias gospel. As forças do diabo só serão mortificadas quando nós realmente colocarmos a nossa vida diante do Senhor, andando retamente nessa terra, sem que Ele perceba que há brecha, sem que Ele veja brecha, sem que Ele encontre ocasiões para atuar na nossa vida. Olha para quem está ao teu lado e diz: como é que está lá a tua casa? Quando tu se deita para dormir, tu pega o celular e fica olhando um pouquinho, e tu olha o quê? Como é que está lá a tua casa? Como que você está se comportando dentro da tua casa? Será que você tem conseguido dominar a sua língua? Ou você tem falado palavras torpes dentro da tua casa? Como é que está o teu coração? Será que não existe aí uma mágoa que já vem há anos? Um ressentimento que já vem há anos? Isso é brecha. A mágoa de alguém, o ressentimento de alguém, não vai prejudicar o fulano, não vai prejudicar em nada a alguém, vai prejudicar a você mesmo. A mágoa no coração de um homem é como um câncer. Quanto mais ele odeia fulano, mais ele vai morrendo. Quanto mais ele odeia fulano, quanto mais ele deseja o mal, o ódio, quanto mais ele alimenta o ódio contra fulano, ele vai morrendo espiritualmente. Brechas vão se abrindo, brechas vão se abrindo. Essa brecha tem que ser fechada. Liberar perdão, liberar perdão. Pastor, mas você não sabe o que foi que fizeram contra mim. Não importa. Se você não liberar o perdão, você vai ser destruído aos poucos. Brechas enormes serão abertas aos poucos na tua vida. Tem que fechar a brecha, tem que liberar o perdão. Tem que liberar o perdão, seja para quem for. Tem que liberar o perdão. Tem que fechar brecha. Aquela cachaçinha, aquela cervejinha, aquele vinhozinho que está lá na geladeira, tem que ser tirado. Tem que fechar brecha. As brechas têm que ser fechadas. O diabo não pode encontrar legalidade. Eu lembro que há muitos anos atrás, aproximadamente uns 20 anos atrás, mais ou menos isso, uns 20 anos atrás, ou um pouco mais, eu estava fazendo uma oração de libertação em uma jovem. Essa jovem congregava com a gente, já tinha entregado a vida para Jesus,
e já tinha se batizado nas águas, e manifestou um demônio nela, na sua própria casa. E nós fomos lá para orar, eu mais um obreiro, e nós orávamos, e nós orávamos, e nós orávamos, 1, 2, 3 horas orando. Era uma situação muito complicada. Eu olhava assim para o obreiro, será que o obreiro está no pecado? Talvez ele pensasse o mesmo a meu respeito. Mas aí Deus me deu um discernimento. Eu interroguei aquele demônio. Qual é a legalidade que tu está encontrando para não sair desse corpo, para permanecer nesse corpo? A princípio ele não falou nada, mas eu continuei. Em nome de Jesus, diga qual é a legalidade. Aí ele abriu a boca no corpo dela e disse, depois de dar uma gargalhada: vai lá no guarda-roupa dela que tu vai ver qual é a legalidade. Vai lá no quarto, no guarda-roupa, que tu vai ver a legalidade. A tia dela estava vendo tudo, ouviu, eu disse, vai lá, dá uma vasculhada lá. Com pouco a tia dela vem com um monte de imagem de escultura. Um monte de imagem de escultura, texto, um monte de coisa, trazendo nas mãos. O demônio deu uma gargalhada, está aí a legalidade. Eu disse, está aí, pois vai ser destruído e tu vai sair. E aí nós oramos, repreendendo. Depois da tia dela ter jogado tudo aquilo, amarrado num saco para jogar fora, aí o demônio foi expulso dela. O que eu quero que você entenda é que ele só entra se tiver um espaço para ele passar. Ele só entra se ele enxergar uma brecha que dê para ele passar. Ele só age, só atua na vida de uma pessoa se ele encontrar uma legalidade para atuar. Não fique preocupado com a força do inimigo, a fúria do inimigo, como eu falei a princípio. Não fique preocupado com o ódio que o inimigo tem contra você, contra toda a humanidade. Se preocupe em fechar as brechas. Se preocupe em fechar as brechas. Tem pessoas que estão na igreja, vivem nos caminhos do Senhor, mas a casa parece a casa de um ímpio. Ei, nós não podemos aceitar isso. Temos que fechar as brechas. Olha como é que está a tua casa. Lembre-se que Deus, Ele quer habitar também dentro da tua casa. Você tem que ter comunhão com Deus, não apenas na igreja, mas dentro da tua casa. A tua casa tem que ser uma extensão do templo. Você pode fazer culto na tua casa, ainda que seja sozinho, mas você pode dobrar o teu joelho, cantar um hino, louvar e orar ao Senhor. Você pode santificar a tua casa, abençoar a tua casa. Tira o que é imundo da tua casa. Tira o que é maligno da tua casa. Faz uma limpeza, uma faxina espiritual na tua casa. E eu duvido que o inimigo consiga atuar lá dentro. E assim, nas nossas vidas, veja o que tem de errado na sua vida. Começa a consertar. Você conhece a Bíblia, por que não seguir os ensinamentos da Bíblia? Nós não temos que ler a Bíblia apenas porque achamos interessante. Nós não temos que andar com a Bíblia porque apenas queremos estar protegidos. Nós temos que ler a Bíblia, ter uma Bíblia, para aprendermos e colocarmos em prática aquilo que a Bíblia Sagrada transmite. Se nós começarmos a viver assim, o inimigo não terá ocasião, não terá brecha para entrar ou destruir as nossas vidas. Veja, procuram e não encontram nada em Daniel, porque Daniel era fiel. Aí vão fazer contra Daniel o que? Tramar contra Daniel o que? Uma situação. Vão gerar uma situação. Foram buscar, pesquisar na lei do Deus de Daniel. Chegaram à seguinte conclusão: não tem o que fazer contra esse homem, ele é fiel. Não tem culpa, não tem erro, não tem falha nele.
Mas, segundo a lei dele, ele só pode dirigir suas orações ao Deus dele. Ele só pode dirigir suas petições ao Deus de Israel. Então vamos formar aqui uma estratégia. Vamos formar aqui um projeto de lei, um projeto de decreto e levar para o rei Dario, para que ele venha assinar. E assim fizeram. Veja, versículo 4, leio novamente. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Nem erro, nem culpa. Aí fizeram o que falei. Levaram um decreto para o rei assinar. Rei, vamos fazer um decreto aqui, se for agradável aos teus olhos, o decreto aqui de 30 dias, ninguém poderá dirigir nenhum tipo de petição a ninguém a não ser a ti. Ninguém poderá fazer oração a nenhum Deus a não ser a ti. Aquilo agradou o rei, claro. O rei não sabia que eles estavam tramando contra Daniel. O rei gostava, era amigo de Daniel, admirava Daniel. Mas aquilo agradou ao rei, que por sua vez assinou imediatamente. E depois que isso foi decretado, eles começaram a fazer vigília ali no entorno da casa de Daniel. Vamos ver se Daniel continua orando, porque sabiam que Daniel orava, levantava as mãos para o céu, dirigia suas petições ao Deus de Israel. Mas eles não tiveram dificuldade para encontrar Daniel orando, porque Daniel, ainda que soubesse que existia um decreto que colocaria em risco a sua vida, ele não parou de orar, porque ele era fiel. Eles enxergam que Daniel está orando, eles contemplam Daniel com as mãos levantadas, dirigindo a sua súplica ao Deus de Israel. Correm para Dario, o rei, dizendo: Daniel está transgredindo o mandamento, a lei, o edito, o decreto. Tem que ser morto, tem que ser morto, Daniel tem que ser morto. E o rei ficou penalizado, porque amava Daniel, mas nada podia fazer, um decreto não podia ser revogado. Colocam Daniel em uma cova cheia de leões. Só que Daniel era o quê? Era fiel. O diabo não pôde tocar nele. O diabo não pôde destruir ele. Imaginava que quando ele entrasse na cova cheia de leões, por conta daquela trama que fizeram contra ele, ele fosse ser destruído. Mas que nada, para vergonha de Satanás, na hora que Daniel desce na cova, já tem um anjo lá amarrando a boca dos leões. Daniel passou a noite com os leões, parecia um ursinho de pelúcia, nada tocaram, nada fizeram contra Daniel. No amanhecer do dia chega o rei. No amanhecer do dia o rei chega, o rei Dario. Daniel, Daniel, porque ele amava muito a Daniel. Será que o teu Deus conseguiu te livrar, Daniel? Aí tu sabe o que Daniel fala? Veja, capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Porque, veja por que Deus enviou o anjo lá. Porque foi achado em mim, o que, irmãos? Inocência. Não tem brecha em mim, rei. O meu Deus não viu pecado em mim. O meu Deus é justo. O meu Deus não viu pecado em mim, não viu delito em mim. O meu Deus é justo. Ele mandou o anjo porque ele procurou e ele não viu erros em mim. Tudo que está se levantando contra mim são calúnias.
Tudo que está se levantando contra mim são calúnias, pessoas estão tramando contra mim, tentando me destruir, mas só que o meu Deus é justo. Ele não viu em mim erro, Ele não viu em mim falha, Ele não viu em mim pecado. Eu não abri brecha, a minha vida tem sido de fidelidade perante Ele, o meu Senhor, e também perante Ti, ó Rei. Eu tenho sido fiel nesse reino, então os leões não puderam me tocar. Ei, entenda, Daniel não foi isento da fúria dos leões. Daniel não foi destruído, não é porque ele era profeta, tinha título de profeta, mas é porque não havia brechas na sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está compreendendo. Mas um título não vai impedir que você seja destruído. Uma posição não vai impedir que você seja destruído. Um diploma não vai impedir que você seja destruído. O que vai realmente impedir que você seja destruído é uma vida de fidelidade. Título, assim como não salva, também não impede que o diabo toque na vida da pessoa. Obreiro, pastor, bispo, missionário, não importa qual é o título. Tem título, mas não tem comunhão com Deus, o inimigo não está nem aí. Tem título, mas não tem intimidade com Deus. Tem título, tem cargo, mas não vive fielmente diante do Senhor. O inimigo não está nem aí. Agora tem uma vida de fidelidade, ainda que não exista títulos, posições, mas o inimigo neste não toca. Não toca. Amém, pessoal? É simples assim, irmãos. Voltemos para Efésios. Já estamos finalizando. Um versículo, um dos mais breves da Bíblia, mas que fala tanto. Não deis lugar. Não deis lugar. Por que Paulo fala isso? Um dos maiores pregadores, um dos que mais teve intimidade com Deus. Procura um outro profeta que fala dos dons espirituais, que tem intimidade com o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo. Não tem. Procura um apóstolo, um discípulo que fala dos dons espirituais, que tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem. O apóstolo Paulo, ele falou em detalhes dos dons espirituais. Ele foi arrebatado. Ele teve experiências que nem falou, nem registrou na Bíblia. Ele tinha intimidade com Deus. E ele abre a sua boca para dizer: olha, cuidado, não deis lugar ao diabo. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Se ele falou isso, se na sua espiritualidade, se cheio do Espírito Santo, ele pronuncia esta breve palavra: não deis lugar ao diabo, é porque ele sabia que a única forma do diabo destruir as pessoas era se encontrasse lugar, ocasião, brechas. E esta palavra está registrada para que nós também entendamos isto. Vamos se esforçar. Pastor, ninguém consegue ser 100% santo, eu sei. Todos nós temos falhas. Mas uma coisa é nós termos falhas, outra coisa é nós termos prazer nas falhas. Uma coisa é nós falharmos, outra coisa é nós vivermos no mesmo erro, sabendo que é um erro. Vamos fechar as brechas. Se eu vejo que algo que eu estou fazendo é uma brecha para o inimigo agir, atuar na minha vida, vamos deixar de fazer. Se eu percebo que algo que estou falando é uma ocasião que eu estou dando, uma legalidade que eu estou dando para o inimigo, então vamos deixar de falar isso.
se eu percebo que o lugar aonde eu estou andando, o lugar aonde eu estou pisando, as pessoas com quem estou me relacionando, é uma brecha, é uma legalidade que eu estou dando para o inimigo, então vamos deixar de andar nesse lugar. Amém, pessoal? Recentemente, Deus falou comigo sobre duas pessoas que eu era bem próximo. Essas duas pessoas não eram evangélicas, não eram cristãs, mas eu tinha um certo relacionamento com elas, de muitos anos. E o Senhor falou comigo: corta, afasta-te, não está sendo bom para você. E eu me afastei, cortei o vínculo. Pastor, deixou de falar, se intrigou? Não, quando me pergunta eu falo, respondo. Mas o vínculo, aquela aproximação que existia, não tem mais. Não tem mais. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda o que você percebe que é que causa brecha para o inimigo agir, atuar na sua vida. Vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai deixando, vai largando, vai abrindo mão. Jesus fala: se uma mão te escandaliza, corta e lança fora. Vai cortando tudo aquilo que gera brecha para o inimigo agir, atuar na tua vida. Amém, pessoal? Talvez você estivesse esperando uma mensagem um pouco diferente, mas eu confesso para você, na madrugada eu não consegui dormir, depois que eu me levantei para orar, eu não consegui dormir, o Senhor me falando o restante da madrugada inteira comigo sobre este assunto. Para você ter uma ideia, como era início de propósito, eu já tinha estudado um texto, eu ia pregar uma outra coisa, mas o Senhor falou comigo o restante da madrugada inteira sobre esse assunto. Ensina o meu povo a fechar as brechas. O meu povo quer vitória e eu quero dar vitória ao meu povo. Ensina o meu povo a fechar as brechas. Amém, pessoal? Então, é simples assim. Leio mais uma vez e peço que você observe, versículo 27 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Repita: não deis lugar ao diabo. Amém? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida próspera? Quer ter uma vida cheia da unção? Não dá lugar ao diabo. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.